Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias nós estudamos a Palavra de Deus. E o nosso guia de estudo é a lição da Escola Sabatina, que nesse trimestre nós estaremos falando sobre alusões, imagens, símbolos, metáforas, enfim, as formas como Deus usou para revelar a sua mensagem através das profecias bíblicas. E o verso para nós meditarmos essa semana está em Daniel, capítulo 7, verso 14, que diz assim: Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Na semana nós temos visto algumas formas que o ser humano escolheu para viver quando saiu do Éden. Quando nós, seres humanos, fomos banidos do Éden por nossa escolha, isso foi consequência nossa, não apenas de Adão e Eva, todos somos pecadores. Adão e Eva foram levados para fora e começaram então a ter filhos, a ter uma família maior. Seus filhos tiveram outros filhos, pequenas cidades eram formadas e o povo ainda adorava a Deus, lá próximo ao Jardim do Éden. Quando o Éden foi relevado aos céus, a descendência de Caim foi destruída e somente Noé e seus filhos viveram depois do dilúvio, o povo então passou a adorar a Deus com o conhecimento que o velho Noé tinha. Seus filhos se dedicaram a Deus, pelo menos na primeira geração, e depois, com o passar do tempo, eles se multiplicaram rapidamente e heróis foram aparecendo, pessoas poderosas foram aparecendo, e as primeiras cidades foram construídas na região ali da Mesopotâmia. Ali então foram criadas cidades que eram o berço da humanidade. As cidades mais antigas estão lá. E assim o ser humano deixou de ser o caçador para ser então o coletor, para ser também aquele que trabalha com agricultura, com plantio. Assim o ser humano começou a estabelecer cidades em volta dos grandes rios que haviam naquele período da história. Nós vimos que no meio daquele caos, do mundo crescendo, isolamento geográfico, pessoas indo para lá e para cá, era do gelo, naquele meio de tudo isso, Deus escolheu Abraão para ser uma luz ao mundo e a sua descendência para serem os detentores do conhecimento de Deus que estava se perdendo na humanidade. Regiões como a China, por exemplo, adoravam o Senhor. Inclusive tinham ritos muito similares aos ritos que Moisés deu para o povo de Israel. Mas com o tempo, lá, por exemplo, na China, eles passaram a adorar os seus ancestrais e a adoração a Deus era só dos nobres, até que foi se apagando. E as pessoas foram criando deuses novos e esquecendo do Senhor Deus. Mas lá no mundo de caos e sofrimento, de dor e escuridão, Deus escolheu o seu povo, o povo de Israel, para brilhar como a luz, representando Jesus ao mundo inteiro. A descendência de Abraão foi numerosa, foi grande, e eles seguiram o caminho ao lado de Deus. E hoje, nós vamos estudar hoje, terça-feira, dia 22 de abril, nosso tema diz, dando o que pediram. Mas o que eu estou falando aqui? O que eles pediram? Quem pediu o quê? Se formos a 1 Samuel, capítulo 8, versos 4 a 18, nós vemos que o povo de Israel pediu para si um rei. Deus era o rei deles. E Deus usava juízes para governar o povo de Israel. E muitos juízes até viveram nos mesmos períodos da história. Mas o povo se cansou. O povo queria ter reis, assim como as outras nações. Então Deus permitiu que o povo então tivesse reis. Dentre as leis de Moisés haviam restrições para que os governantes, se um dia o povo de Israel escolhesse reis, eles pudessem seguir o caminho de Deus. E olha, quando a gente segue ali os estudos da palavra de Deus, muito, mas muito do que foi escrito, das consequências da vida do povo de Israel, dependeu diretamente dos seus reis. E a maioria dos reis, olha que coisa triste, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quebrou também, inclusive, os mandamentos que Deus havia dito. Por exemplo, Salomão. Deus disse que os reis não deveriam ter várias esposas. Ele teve 1000. Deus disse que eles não deveriam multiplicar para 100 cavalos. Ele multiplicou. Deus falou que eles não deveriam voltar para o Egito para fazer um comércio. Ele fez isso também. Deus disse que ele somente deveria ser adorado como Deus. E Salomão, o homem mais sábio do mundo, o que ele fez? Adorou outros deuses. Isso, se a gente parar para pensar e analisar, foi a pior coisa para Israel. Eles não deveriam ter deixado Deus como seu rei, mas seguindo os estatutos, as orientações de Deus e permitir que Deus usasse os seus juízes, os príncipes, para governar e ajudar a estabelecer a justiça. Mas eles tiveram inveja do mundo. E será que nós também não estamos correndo talvez o mesmo perigo? Tendo inveja do que está lá fora
e não agradecendo a Deus pelo que temos aqui hoje? É uma coisa que a gente pode pensar, é uma coisa para a gente refletir, né? A nossa lição diz assim: naquela época, e mesmo hoje, os governos humanos têm uma característica em comum. São pecadores governando pecadores. E como poderia ser diferente disso? Pecadores governando pecadores. Que Deus nos dê sabedoria para escolher os nossos líderes, sabendo e entendendo que são só pessoas, que falham, que erram, que acertam, mas se orarmos por eles, Deus certamente vai trabalhar em favor do seu povo. Então fique firme, fique em paz, sejamos unidos, tendo Jesus como nosso Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos pela lição de hoje, entendemos que o Senhor tem um plano maravilhoso para todos nós, colocamos nas tuas mãos tudo que amamos, eu coloco a minha família, sei que algumas pessoas que estão orando conosco também estão colocando ou pensando em entes queridos, que o Senhor abençoe, Pai. Confiamos em Ti, na Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo, minha amiga, que nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para o nosso próximo encontro na lição da Escola Sabatina dos Adultos, segundo trimestre do ano de 2025. Tchau, tchau.